Olá! Hoje eu vou falar sobre o método dos mínimos quadrados. Nós sabemos, nas aulas anteriores, que uma forma de trabalhar com uma função definida por uma tabela de valores é a interpolação. Entretanto, a interpolação ela não é aconselhável quando? Bom, quando precisamos obter o valor aproximado da função em um ponto fora do intervalo. Por exemplo, observe esta figura. Se eu tivesse interesse em saber qual é o valor de f de 9, a função f é desconhecida, eu tenho valores aqui entre 1 e 5, e o 9 está fora do intervalo. Então, nesse caso, não é interessante utilizar a interpolação. Um outro detalhe importante é que não é aconselhável utilizar a interpolação quando estamos trabalhando com dados provenientes de experimentos. Por quê? Neste caso, os valores podem apresentar erros. Por exemplo, observe esta imagem. Dependendo do conjunto de dados, pode ser que eu tenha para um único valor de x mais de um valor de y, e aí nem conseguiria fazer uma função. Então, nesse caso, eu tenho interesse em ajustar uma reta que melhor se aproxima desse conjunto de pontos. Por exemplo, como destacado aqui nesta figura. Surge então a necessidade de se ajustar a estas funções tabeladas uma função que seja uma boa aproximação para os valores tabelados e que nos permita extrapolar, obter valores fora do intervalo, com certa margem de segurança. Bom, a primeira tarefa a ser feita é o diagrama de dispersão. Dada uma tabela de pontos, devemos, em primeiro lugar, colocar esses pontos em um plano cartesiano. Você tem um vetor de x e um vetor de y, você coloca esses pares ordenados em um plano cartesiano, com o objetivo de ver o comportamento dos pontos. Inicialmente, no nosso estudo, o comportamento é uma reta. Olha, observamos que a função que melhor se ajusta é φ de x igual α1 mais α2x. Nós vamos chamar de dk o valor que é definido como o f do xk menos o φ de xk pelo desvio em xk. Como é isso? Observe. Suponha que o 134 aqui, x igual a 134, é o meu xk. Então, eu tenho o valor do f desse xk, que é o pontinho aqui em azul, é o f de 134. Agora, se eu utilizar a reta φ de x, o valor φ de 134, você observa que ele está um pouco distante do valor do f do 134. Então, essa diferença conhecemos como desvio. É com este desvio que nós vamos trabalhar. Olha, aqui ao lado é um zoom da imagem aqui dentro deste retângulo verde. Olha, o ponto em azul é o f de xk e o ponto amarelo é o φ de xk. Então, essa diferença entre os dois nós chamamos de dk, ok? O método dos quadrados mínimos consiste em escolher os valores de α1 e α2 em φ de x igual α1 mais α2x, tais que a soma dos quadrados dos desvios seja a mínima. A pergunta é, qual é a reta que eu vou ajustar a este conjunto de dados? Dentre as infinitas retas que podem ser ajustadas, procura-se aquela tal qual a soma dos quadrados dos desvios seja mínima. E aí é feita toda uma dedução matemática em cima disso. Eu vou mostrar alguns passos para vocês, mas no final você vai ver que a conta é muito tranquila de ser feita. Bom, então, temos que somatório de todos os desvios ao quadrado é escrito como? Então, somatório do k igual a 1 até m do f de xk menos φ de xk ao quadrado. Isso deve ser
mínimo, então. Dentro do critério dos mínimos quadrados, os coeficientes que fazem com que a função φ de x se aproxime ao máximo da f de x são os que minimizam a função. Olha, então a gente cria uma função, porque os parâmetros aqui, o α1 e o α2. Então, f de α1, α2 é dada por somatório de k igual a 1 até m do f de xk menos, aqui colocamos o φ de xk, ou seja, α1 mais α2xk ao quadrado. E agora começamos a utilizar recursos do cálculo. Usando o cálculo diferencial, sabemos que para obter um ponto de mínimo da função, temos que encontrar seus pontos críticos, ou seja, devemos encontrar α1 e α2 tal que a derivada da função f com relação ao α1 é igual a zero e a derivada da função f com relação ao α2 também é zero. Então, da primeira equação, derivada da função com relação ao α1 igual a zero, implica eu tenho que derivar esta função. Então, regra da cadeia, 2, que multiplica todo o somatório, que multiplica a derivada do que tem dentro do colchete. É isso que foi feito aqui, olha. 2, somatório, repeti e fiz a derivada da parte interna aqui com relação ao α1. Por isso que apareceu esse menos 1. Na segunda, quando eu faço em relação a α2, aparece esse menos xk aqui, porque eu estou derivando esta parte de dentro com relação a α2, então fica o menos o xk, ok? Então, da primeira, nós temos o seguinte, somatório do f de xk menos α1 mais α2xk igual a zero. O que foi feito? Bom, temos uma igualdade, multiplicou-se ambos os lados por menos 1 e depois multiplicou-se ambos os lados por meio, para sumir com esse menos 1 e para também cancelar este 2. E agora são operações matemáticas envolvendo o somatório. Você faz a distributiva, olha, somatório do f, menos aqui, somatório do α1, menos com mais, menos o somatório do α2xk. Na linha de baixo, o detalhe é o seguinte, olha, você está fazendo o somatório do α1 de k igual a 1 até m. Isso é, α1 mais α1 mais α1, m vezes. Por isso que aparece este mα1 aqui, olha. Então, concluindo, o que foi feito desta passagem para esta? Só pegamos e trocamos os lados para ficar com uma cara mais de equação. A ideia, você vai ver que nós estamos montando um sistema linear. E essa equação 3 é a primeira equação. Olha, mα1 mais somatório do α2 igual ao somatório do f de xk. Procedimentos matemáticos análogos são feitos, então, na equação 2 aqui, ok? Faz a distributiva da somatória, multiplicamos os lados antes por menos 1 para sair esse sinal de menos. Então, estamos aqui, olha. Da segunda equação, multipliquei lá em cima por menos 1 ambos os lados, faz a distributiva do somatório e você chega aqui em 4, somatório do xk α1 mais somatório de xk ao quadrado, que multiplica α2, igual ao somatório do f de xk, que multiplica o xk. Importante dar uma olhada com calma nessas contas, depois você olha no material ali, pausa o vídeo, ok? Nosso objetivo não é tanto essa construção matemática. É importante você saber de onde que vão sair os cálculos do α1 e do α2. Então, aqui é todo embasamento teórico. Vamos seguindo. Então, com 3 e 4, com esta 3 e com esta 4, nós montamos um sistema linear. Aqui é feita a seguinte operação algébrica. Nós vamos multiplicar ambos os lados destas igualdades por 1 sobre m, com o objetivo de fazer uma notação para facilitar as contas. Então, por isso que
Aqui não aparece o m, então a passagem foi multiplicar ambos os lados por 1 sobre m. Observe aqui, olha, tinha o m multiplicando o alfa 1, aqui já não tem. Beleza? Foi feito na primeira e na segunda equação. Agora, através da notação, nós vamos chamar de x barra esse somatório aqui, olha, 1 sobre m somatório do xk. Nós vamos chamar de x barra. Depois, nós vamos chamar de x quadrado barra o somatório aqui do x quadrado. Olha aqui, vamos chamar de f barra o somatório do f, aqui ele, este aqui, toda esta parte vamos chamar de f barra. E por fim, este final aqui, olha, 1 sobre m somatório de f que multiplica x, nós vamos chamar de fx barra. Com isso, nós conseguimos deixar o sistema linear ali com uma cara mais agradável. Olha, alfa 1 mais x barra que multiplica alfa 2 igual f barra, e x barra alfa 1 mais x quadrado barra alfa 2 igual fx barra. Bem, agora teríamos que resolver esse sistema linear. Mas não é o nosso objetivo. Eu vou colocar somente o resultado dele. O alfa 1 é dado por x quadrado barra vezes o f barra menos o x barra que multiplica o fx barra dividido pelo x quadrado barra menos o x barra ao quadrado. Ok? Não confundir aqui o x quadrado barra com o x barra ao quadrado. São diferentes. E o alfa 2 é o fx barra menos o f barra vezes o x barra dividido, aqui o denominador é o mesmo do alfa 1, x quadrado barra menos x barra ao quadrado. Observe que não é complicado de fazer essas contas. Nós temos essa notação, olha, são somatórios e depois você vai dividir aí pela quantidade de dados, ok? Vou mostrar um exemplo para você ver que é bem tranquilo de se trabalhar com o método dos quadrados mínimos ou mínimos quadrados. Considere o seguinte conjunto de dados. Então, eu tenho valores de x, 1, 2, 3, 4 e 5. Valores de y, 1, 3, 6, 7 e 10. Vou direto no R para fazer as contas. Faça um diagrama de dispersão. Então, digitei os dois vetores de dados, fiz um plot para plotar o diagrama de dispersão, coloquei alguns parâmetros aqui, por exemplo, ylin, quero que o eixo y vá de 0 a 15, sex.lab, isso aqui é o tamanho da fonte, las, aqui é para inverter o eixo ali, depois você dá uma olhadinha, ok? LWD é o tamanho do símbolo, cor azul, ok, tirei as legendas aqui do eixo X e do eixo Y, por isso que eu coloquei YLab, entre aspas aqui, e nada dentro dessas aspas, a mesma coisa no X. Ou seja, diversos parâmetros aí que eu posso trabalhar dentro do comando plot. Bom a gente ir se acostumando. Ajuste uma reta utilizando mínimos quadrados. A ideia é construir uma tabela de dados, beleza? Então você vai pegar os valores de x, 1, 2, 3, 4 e 5, e vai colocar em uma coluna. Na coluna ao lado, o que você vai fazer? Valores de x ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9 e assim por diante. Na última linha, você vai fazendo o somatório desta coluna. Se eu somar todos os valores de x, eu tenho 15. Se eu somar todos os valores de x quadrado, eu tenho 55. Depois, a terceira coluna, os valores de f do teu xk, ou seja, os valores de y, 1, 3, 6, 7, 10.
A última coluna, você vai pegar os valores de f e vai multiplicar pelos valores de x. Ou seja, a primeira coluna vezes a terceira. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. E assim por diante. Tendo essa tabela pronta, mais da metade do problema resolvido. Basta utilizar as fórmulas. Olha, quem é o α1? Eu vou pegar o somatório de x² barra dividido pelo m. Então eu vou pegar aqui 55. Aqui eu tenho a conta. Olha, está invertido aqui, olha, é este aqui, olha. O x² barra é o 55 dividido por 5, que vai multiplicar quem? O f barra. Quem é o f? É o somatório do f aqui, 27. Aqui ele, 27 dividido por 5. Vamos só consertar aqui, olha, Ctrl X, aqui, Ctrl V, beleza, agora está correto. X barra, 15 dividido por 5, fx barra, última coluna aqui, olha, 103 dividido por 5, denominador, x² barra, x² é o 55, então 55 dividido por 5, menos o x barra, primeira coluna aqui, somatório, 15 dividido por 5 ao quadrado. Fazendo essa conta, chegamos em menos 1,2. Da mesma forma, é só fazer as contas para o α2. fx barra menos f barra que multiplica o x barra. Olha lá, 103 sobre 5, 103 é o fx. Quem é o f barra? É o 27. Então, 27 dividido por 5, olha aqui, ó, o f, somatório dele é o 27. Então, aqui, 27 dividido por 5, que multiplica o x barra. O denominador é o mesmo aqui de cima. Fazendo as contas, 2,2. Portanto, chegamos no fim. Quem é a minha φ de x? Qual é a reta procurada? Menos 1,2 mais 2,2x. Observe que não é complicado. Tem toda uma dedução matemática para chegar no α1 e no α2. É importante a gente conhecer, saber de onde que vem essas contas. Efetivamente, no dia a dia, a gente não vai ficar fazendo todas essas contas. Tem um jeito bem mais prático. Olha aqui. Vou pegar a função menos 1,2 mais 2,2x e vou colocar no gráfico, lá no diagrama de dispersão. Então eu defini ela aqui, φ vai receber uma função de x menos 1,2 mais 2,2 vezes x e fiz o gráfico dela, plot, do intervalo 0 até 7, cor vermelho, LWD, espessura 4 e adicionar true. Olha aqui, está a nossa reta. Observe que tem pontos que estão ali na reta, tem pontos que estão fora. A ideia é, dentre as infinitas retas que poderiam ser ajustadas, esta em vermelho é a reta tal que, se eu fizer a soma dos quadrados dos desvios, é o menor valor que eu vou encontrar. Posso pegar qualquer outra reta aí, ou a soma dos quadrados dos desvios vai ser um valor maior. Computacionalmente, nós vamos utilizar um comando chamado LM. LM de Linear Model. É bem simples de utilizar. Você coloca um nome para sua função. Aqui eu estou colocando φ. Então, φ recebe. Coloca o comando LM. E aí, entre parênteses, você vai colocar primeiro o Y. E aí você coloca o acento til. E aí você coloca o X. E manda executar este comando. Observe que a resposta já me aparece aqui. O α1, ou o intercepto, menos 1,2. E o α2, 2,2. Os mesmos resultados que obtivemos aqui em cima fazendo manualmente. Então você pode escolher aí fazer as contas manualmente, tem que fazer aquela tabelinha. Ou direto computacionalmente, utilizando o comando LM. Até a próxima, um grande abraço.